E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. Isso está no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Foi o que o Senhor disse à serpente. Veja, atenção, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Então veja bem, desde que o homem caiu, que Adão e Eva deram este reino para Satanás, deixando de crer em Deus para crer na serpente, e se hoje você vive num mundo corrupto, e nós perecemos, e o sistema todo é corrupto, e que não há paz nesse mundo, nem no teu coração em lugar nenhum, a terra é maldito, e todo mundo é maldito, é por conta dessa escolha. Quando Satanás ele chega para tentar Jesus, o Filho de Deus, no deserto, ele diz o seguinte: todos esses reinos me foram dados, e se prostrado me adorares, tudo te darei. Ou seja, foram dados por quem? Por Adão e Eva. Eles deram à serpente, conhecida como Satanás. Mas o que o Senhor disse à serpente? E porém inimizade entre a tua semente e a sua semente, né? Entre a semente da mulher e entre a semente de Satanás. O que quer dizer isso? O homem, quando foi feito, ele não morria, ele tinha vida eterna. Ele passa a morrer quando ele deixa de acreditar em Deus, que Deus é um ser que tem vida em si mesmo, e ele passa a crer em Satanás, que não tem vida em si mesmo. O homem também, não tendo vida em si mesmo, se desligando de Deus, passa a morrer e a ser maldito. Então, o que é que acontece? O homem, ele passa a perecer. E ele passa a perecer porque no desligamento de Deus, ele passa a viver no pecado, que é o desligamento de Deus. O pecado tem suas consequências: ansiedade, depressão, tristeza, e tudo que vem, morte, inveja, ciúmes, homicídios. Ou seja, nós estamos num corpo de pecado, com todos esses sentimentos, graças à maldição, à herança do rompimento com Deus. Mas ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ser perdoados e resgatados. Em João 3,16 ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo que foi feito por ele, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a única forma de nós termos a vida eterna é firmados no Senhor. E existem dois caminhos. Um é o caminho do pecado, da serpente, este caminho corrupto, caminho de perecimento, e o outro é o caminho da vida, que é Jesus, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas são palavras do Senhor Jesus quando esteve entre nós. Então, entenda uma coisa. As trevas, isso está na Bíblia, as trevas odeiam a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Todos nós nascemos debaixo do pecado, nascemos perecendo, estamos perecendo. Mas quando por Jesus temos a oportunidade de sermos alcançados e cremos na verdade, então nós passamos da morte para a vida, podendo escolher permanecer neste caminho, nesse sistema de morte, aí se tornaria religião, religiosidade, se tornaria hipocrisia, ou podemos com sinceridade lutar contra o pecado e estar no caminho de Deus por meio de Cristo. Veja, quando ele encontra com a mulher samaritana, ela pergunta: pai, onde devemos adorar? Em Samaria, aqui em Jerusalém? Ele diz: mulher, os judeus, a salvação vem dos judeus, porque Jesus era judeu. Mas eu lhe digo, nem em Samaria nem aqui, é chegado o tempo e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então como é que se adora o Pai? Primeiro em verdade, firmado em Jesus, não há outra verdade, o resto todo é mentira. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. A religião, as denominações, homens, anjos, tentam inventar uma série de coisas, pesos, desvios, heresias, apostasias, para te desviar da verdade única e absoluta, que Jesus é o Filho de Deus, que se você crê nele você está salvo, e você passa a ter a vida, porque ele pagou pelos teus pecados, pelos que você cometeu e que ainda irá cometer. Então quer dizer que eu estou salvo, posso pecar à vontade? Não. Ele te dá este perdão para que você possa se conectar a Deus, e aí você vai escolher viver em sinceridade ou não, como ele disse, adorar em verdade, que está afirmado sobre ele que é a verdade, crendo nele, e espírito, o que é a tua sinceridade, você lutar contra o pecado.
Quando você está em trevas em algum lugar, você não tem discernimento se o quarto está escuro, no que você vai tropeçar. Mas quando se acende a luz, como aqui está bem clarinho, você vê o que tem, os obstáculos, um sofá, uma almofada, um móvel. Você se desvia, você transita, porque na luz tudo é revelado. Por isso, aquele que está em trevas odeia a luz. Quem é desonesto não tem comunhão com o honesto. Quem é profano não tem comunhão com quem é santo. Quem é impuro não tem comunhão com quem é puro. Veja, nós somos pecadores, nós estamos presos nesse corpo de pecado. Mas por Jesus nós podemos vencer o pecado. E dentro de nós tem uma herança, tanto da serpente quanto de Deus. Quando ele fala a mulher, a descendência da mulher não terá comunhão com a descendência da serpente, é o seguinte: a descendência da mulher é Jesus, porque por uma mulher entrou o pecado no mundo, mas por uma mulher veio o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Então, a descendência da mulher é Jesus. E aqueles que estão em Jesus são os filhos de Deus. Mas aqueles que não lutam contra o pecado, não permanecendo em Jesus, são os filhos da treva, são os filhos da serpente, não vão ter comunhão. Isso iniciou no Jardim do Éden. O primeiro filho de Eva foi Caim, né? Filho do pecado, da desobediência. E ali ele tinha um conflito, assim como Abel também tinha um conflito. Os dois tinham as mesmas oportunidades. Tanto que Deus, quando rejeita a oferta de Caim, que era o fruto da terra, e aceita a de Abel, que era o sacrifício do cordeiro, que apontava para Jesus, ele fala para Caim, Caim teve inveja, Caim teve raiva do seu irmão, cometeu um homicídio. Só que antes de cometer um homicídio, ele falou, Caim, por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não vou me agradar de ti, age bem, senão o pecado estás à porta e dominará sobre ti. E tu dominarás sobre ele, ou seja, tu vai ser um baita de um pecador, tu vai ser bom em ser corrupto, em ser assassino, em ser ladrão, em ser adúltero, em ser promíscuo, né? E o que a gente está vendo muito disso agora, no mundo todo? É isso, o homem egoísta, amante de si mesmo, assassino, né? Irreconciliável, a gente vê muito disso em todo lado, mas é difícil você ver o templo de Deus, né? A igreja de Cristo, que não é denominação, que não é religião, que não é placa, que não é tradição, mas é aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. E ele fala para a mulher samaritana, o Pai procura os que assim o adoram. Como você precisa saber, como você tem que adorar? Leia a Bíblia. Basta você entender que você está salvo por Jesus, que quando ele morreu o véu do templo se rasgou, não tem mais sacerdote, pastor, padre, mediador. É você com Deus direto, o único mediador é Jesus. Você só precisa crer e aceitá-lo. E quando você crê e aceitá-lo, a palavra de Deus diz que lâmpada para os pés e luz para o caminho é a palavra de Deus. Hoje em dia tem muitos doutores e muitos intérpretes, afastando os homens de Deus e da fé verdadeira. A Bíblia está lá para você ler, leia, o autor está vivo, vai falar contigo. Leia, entenda a Bíblia com calma, ore a Deus para pedir entendimento, né? O pouco é muito. O que é o principal e a verdade? Nós estamos perecendo, Deus te ama, nós somos pecadores, só que você está perdoado. E você não vai morrer nos pecados, o teu corpo vai morrer, mas você vai ter uma vida eterna, porque no Evangelho de João, ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, aquele que crê em mim nunca morrerá, que vai morrer o teu corpo de pecado, aquilo que te fere o calcanhar, porque todos os dias você luta contra o pecado, chega no final do dia, o bem que tu queria fazer não conseguiu, o mal que tu não queria tu fez, por quê? Tu está lutando contra o corpo de pecado. Jesus falou para os apóstolos, orai e vigiai, porque na verdade o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Irmão, a carne é fraca, cada dia basta o seu mal, mas todos os dias você está perdoado, porque Jesus já pagou. Então quando vem com aquela história que você está se aperfeiçoando, que você vai reencarnar para se aperfeiçoar, isso é mentira. Na palavra fala que ao homem só é dado nascer uma única vez, morrer. Nós, quando nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito. É uma figura de linguagem. Nós nascemos de novo por crer em Jesus Cristo. Mas nós, nascendo da nossa mãe, é uma vez só, não tem reencarnação. Jesus não reencarnou, Jesus se fez carne. Isso é uma grande mentira. Leia a Bíblia. Ele fala na palavra, meu povo perece por falta de entendimento. Não adianta você ser bonzinho. Não adianta você fazer boas obras, isso não salva. O que salva é estar firmado na verdade. Veja, tem que estar firmado na verdade, espírito e em verdade. Então, primeiro, você tem que estar em Jesus. Depois, você tem que ser sincero.
e ele te ensina como ser cidadão do reino, está lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito. Que espírito? O espírito maligno que está dentro de nós, que é a herança corrompida de Adão e Eva, que é do rompimento, a gente já nasce assim. Basta tu botar uma criança inocente, dois bebês juntos assim, dois bebezinhos. Coloca um brinquedo só que tu vai ver eles tentando se matar pelo brinquedo. Porque isso está em nós, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O homem está caído, está perecendo. João 3,16. Todos estamos perecendo. Ele fala para que não pereça, mas para que tenha vida eterna. Ele deu o Filho para isso. Jesus teve que morrer para que você não perecesse. Então, para isso, você só precisa crer. Aquele que crê está salvo, mas o que não crê já está condenado. Está no versículo 18 de João 3, 16 ao 18. Então, entenda. Você crê e todo que crê será salvo. O homem passou a morrer quando deixou de crer em Deus para crer na serpente. O homem está perdido, inseguro, num vazio, mas quando ele volta a crer, a dúvida é o contrário da fé. Quando ele deixa de duvidar, quando ele crê em Cristo, ele sabe, teve um dia ruim, amanhã é outro dia, cada dia basta o seu mal, está zerado, o fardo é leve, o jugo é suave. A religião põe um peso pesado. Jesus não quer o seu dinheiro, Jesus quer a tua sinceridade, o teu coração. Ele quer que você se volte para Ele e lute contra o pecado. Ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra, essa terra aqui. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando você lutar contra o teu espírito carnal, você vai chorar, cara. Mas a tua confiança no reino, em Jesus, que você vai ter um corpo restaurado, que você vai ter a vida eterna, a fé vai te confortar e você vai sentir o abraço de Cristo, do Espírito Santo, do Príncipe da Paz. As lágrimas serão de conforto, não de raiva, tá? Aí depois fala o seguinte, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É verdade, herdarão a terra. Na primeira parte fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o reino dos céus. Então, quando tu luta contra o teu espírito, tu vai herdar o reino dos céus. São muitas promessas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa terra aqui vai ser restaurada. Nós vamos ter um corpo restaurado que não perece mais. Um corpo que não tem doença. A palavra fala que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado. Por que eu estou te falando tudo isso? Por que eu gravei essa mensagem? Porque a gente sabe que o mundo está prestes a estourar a Terceira Guerra Mundial. A gente está preocupado com o holocausto nuclear, com as consequências. E muito preocupado com esquerda e direita. Uma coisa eu posso te dizer, a esquerda e a direita são as duas mãos do mesmo Satanás. Por que eu digo isso? Porque esse sistema não vai ser arrumado. Todo o poder agora sobre o sistema é dado a Satanás para que ele cumpra os seus intentos. E isso está descrito em Apocalipse capítulo 13, capítulo 14, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Leia 2 Tessalonicenses capítulo 2. Está descrito em Mateus capítulo 24, versículo 29 e seguinte, que fala da volta de Jesus, que quando ele vier, todo mundo verá ele vindo nas nuvens do céu com poder e glória. Ele não veio humilde, mas agora ele vem para julgar e para reinar, né? E todos o verão, será notório, tá? E ele vai juntar os seus escolhidos. Está no Evangelho de Mateus. Leia, Mateus capítulo 24, versículo 29. Fala da volta de Jesus, fala que nesse dia vai ter um cenário tenebroso. Como é que vai estar o mundo? A palavra fala, o sol escurecerá, a lua não brilhará e as estrelas cairão no firmamento. Mas o que pode ser isso? Vou lhe explicar. Se nós tivermos uma grande guerra nuclear, o holocausto nuclear vai gerar uma poeira nuclear. E essa poeira ela vai cercar todo o globo terrestre. E isso vai impedir que os raios solares eles cheguem na Terra. Aparentemente a temperatura pode cair de 12 a 20 graus no mundo inteiro, por conta dos raios solares não chegar. Ou seja, o sol vai escurecer e a lua não vai brilhar. A gente vai ver como não vê o sol por trás da queimada, aquele sol esquisito, escuro, a lua, não vai ver. E o pulso eletromagnético, que é o PM, vai queimar, vai fritar todos os eletrônicos. Dentre eles temos muitos satélites, malha satelitária aí de Elon Musk, China e todos, não é verdade? Esses satélites que vão fritar vão cair na órbita terrestre. E aí pode ser as estrelas caindo no firmamento. Se você fosse João vendo esse evento há 2.000 anos atrás, você não ia saber o que era um satélite.
Então você ia falar, o sol escurecerá, a lua não brilhará e as estrelas cairão no firmamento. Aliás, não foi João que falou assim, né? Quem descreveu assim foi Jesus Cristo, em Mateus 24, versículo 29 e seguinte, né? E em 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala também o seguinte, fala que Paulo descreve que a volta de Jesus iminente não seria de qualquer forma, que antes precisa vir um filho da perdição, aquele que se levanta contra tudo que se chama a Deus ou que se adora, né? E fala que vai perseguir. Então, assim, leia. Em Apocalipse capítulo 13 fala que vai se levantar um líder global, um líder mundial que é o anticristo, que vai, se possível, enganaria até os escolhidos, vai enganar muitos, né? Que ele vai colocar uma marca na mão direita ou na testa e ninguém vai poder comprar no mundo todo. Nós estamos vivendo uma época que propicia, a tecnologia está aí. Então, quer dizer, para que esse grande salvador do mundo, que vão pensar que é o Cristo, apareça, que se possível enganaria os escolhidos, mas não é, para que aconteça isso, é preciso que haja um evento, né? Uma grande guerra, um grande cataclisma para esse homem chegar trazendo soluções e paz para toda a humanidade, para ser aclamado como um homem divino, não é verdade? Então, para que haja o protagonista tem que ter um antagonista, para que haja direita tem que ter esquerda, para que haja o super-herói tem que ter o vilão. E esse homem vai vir como um grande super-herói, mas vai ter um que se opõe até que do meio seja tirado, né? Quem é esse que se opõe até que do meio seja tirado? Está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Somos nós, a igreja, que conhece a verdade. Nós nunca vamos dar reconhecimento de Cristo para outro que não é Jesus Cristo. A gente sabe como ele virá. A palavra fala, se falar que está ali na esquina, que está ali na casa, não saia para ver, porque ele vai vir sobre as nuvens com poder e glória. A gente crê nas Escrituras, a forma que Deus estabelece a sua palavra, que é a Bíblia, que ele comprova que é ela, é pelas profecias que se cumprem, que se cumpriram e que estão se cumprindo. Então, assim, o poder que Satanás vai ter nesse momento para levantar o anticristo, aquele que vai se colocar no lugar de Cristo, é dado por Deus. Esse poder é permitido. Em Apocalipse 14 fala que aquele que for levado em cativeiro irá. E que aquele que matar a espada, convém que a espada seja morto. E bem-aventurados os que são mortos, descansam dos seus trabalhos e suas obras não seguem. Então, se você está sendo morto por causa de Jesus, assim como foram os nossos irmãos no Coliseu Romano, pode ficar feliz. Bem-aventurado você é. Eles podem matar esse corpo, mas não a alma. Se vale ser preso por alguma coisa, é somente pelo nome de Jesus. Por nada mais vale a pena. Por Jesus vale a pena. Então, entenda uma coisa. Quando você vê ali, ele dá esse conselho, é porque a gente não pode negar Jesus. Pedro, quando ele nega Jesus, ele estava preparado para morrer por Jesus, mas lutando, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. Quando foi para morrer em espírito, ele não estava pronto, ele negou, né? Então, não é como você quer. Pedro, ele falou, Senhor, eu vou morrer por ti, estou pronto para ser preso, para ser morto, mas era do jeito que ele queria. Ou seja, lutando, dando porrada, fazendo a justiça do jeito que ele pensa. E não é do jeito que ele pensa. É do jeito que Jesus determinou. E o jeito que ele determinou é que aqueles que me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante de Deus e dos anjos. E os que me negarem, eu negarei. Então, se você for preso por causa de Jesus, não resista. Vá. Vá. Em Apocalipse 14 ele fala, bem-aventurados que são mortos, descansam dos seus trabalhos e suas obras os seguem. A gente não faz justiça com injustiça. Não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero, é do jeito que Jesus determinou. E quando Pedro entendeu isso, aí sim, ele morreu martirizado, mas antes ele foi muito usado por Deus, mas maravilhosamente. E Deus tem sempre o melhor, mesmo que a luz não brilhe nos teus olhos. Então, quando vier todos esses eventos, o pessoal vai ficar em dúvida, em terror. Não temas, ele fala, olha aí para o alto, de onde vem a tua salvação. O Senhor te guardará no dia mau, não do jeito que você quer, mas do jeito que ele guardou todos os servos dele. Lá na Babilônia, ele impediu que os servos dele fossem queimados na fornalha, ele impediu que Daniel fosse comido por leões, mas no Coliseu Romano, os nossos irmãos foram comidos. Será que eles não estavam guardados? Certamente o Senhor estava com eles e deu poder a eles para testemunhar e para passar por aquilo, porque a obra de Deus, a igreja nunca cresceu tanto quanto naquela época, enquanto era perseguida. As pessoas olhavam e falavam, vocês vão morrer, vão negar Jesus, não negavam até a morte.
Bem-aventurados os que são mortos, descansando dos seus trabalhos e suas obras os seguem. Quando você nega a si mesmo, lutando contra o pecado, você está sendo bem-aventurado, porque você está morrendo para essa vida e está vivendo a vida que Deus preparou para você, o projeto de Deus. Você está agindo como Jesus quer. É difícil? É, mas ele fala, dai lugar à ira, a vingança é minha, a justiça é minha. Imagina, todos aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, como a gente aprendeu na escola, quem não conhece Jesus morre sem salvação, perece, vai viver a eternidade sem Deus, mas você, que hoje ouve essa mensagem, não importa onde você está, prisão, o que você fez, se você crê em Jesus, você está perdoado. Aceita Jesus hoje como teu Salvador, te arrepende, receba Ele na sua vida, comece a ler, a estudar a Bíblia, a ler os Evangelhos, começa hoje, leia o Evangelho de João, um pouquinho todo dia, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, confia no Senhor, adora o Senhor em espírito e em verdade, em sinceridade de coração, não como religioso. Tenho mais para te falar, você é a igreja, você não depende de ninguém, só de Jesus. Você é a igreja, você é o templo de Deus, você é o reino de Deus nesta terra. Quando as pessoas olham para você, elas veem Jesus, porque você é um instrumento de Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. A salvação individual, quando você morrer, você não vai ter ninguém lá com você, só a tua fé em Cristo, você e o Senhor. Por isso que aquele que morrer, que crê em Jesus, nunca morrerá. Amém? Que Deus te abençoe. Não confia nos homens, não confia no recurso, não há segurança nesse mundo. A segurança está em Jesus. Vou me despedir de vocês cantando um louvor. Que segurança tenho em Jesus, nele a esperança, paz, vida e luz, eternamente, Cordeiro de Deus. Glória a Jesus. O louvor é mais ou menos assim, mas as palavras que estão no meu coração são estas. Que Deus te abençoe. E aí, Deus falou com você? Se falou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação. Que Deus te abençoe. Que a graça, a paz, as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre você, amada igreja, agora e sempre, até a volta do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém.